Que bom que você continua assistindo os nossos conteúdos aqui no YouTube do 107 Podcast. Eu sou o Ângelo Berg, agora a gente tem mais uma novidade, né? Você já deve estar sabendo, o 107 Podcast também agora está no Spotify. Você pode compartilhar com seus amigos, ouvir no fone de ouvido dando uma corridinha, ouvir no carro. Enfim, o 107 Podcast está crescendo, expandindo e é muito bom ter você aqui conosco. 107 Podcast. Comigo hoje aqui o nosso querido Abaetê Palma, fotógrafo, gente boa pra caramba, do Rio Grande do Sul. O que mais que eu posso falar? Ciclista, praticante do ciclismo e prega todos os dias que o ciclismo mudou a vida. Abaetê, bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Ex-dependente químico que tem uma história num outro podcast que nós fizemos aí, que está aí na nossa timeline, que você pode ver depois, que é sensacional. É uma história de vida muito legal, de superação que a Abaetê viveu e compartilha com todo mundo, sem vergonha, né, Abaetê? Você tem honra de falar disso, né? Sim, já começando a falar sobre o assunto, né? Eu tive um problema seríssimo, dependência química de álcool, não tem cura, e eu consegui manter um equilíbrio. Eu estou há 19 anos sem álcool no Alcoólicos Anônimos. Complementando a sua pergunta, você não tem vergonha de falar sobre isso? O 12º passo é levar a mensagem, que é o que eu estou fazendo agora. O 12º então isso passo, não é publicidade, autopromoção, não, eu estou fazendo o que me ajuda a manter, entendeu? Porque se eu de alguma forma estiver ajudando alguém, eu já estou fazendo o 12º passo. São 12 passos, né? Então você tem 1 minuto para aconselhar alguém a abandonar o álcool. A questão não é aconselhar a abandonar, porque é muito difícil. É uma dependência química, né? Então eu vou lembrar que o dia que eu cheguei lá no Alcoólicos Anônimos, não é uma propaganda, nem autopromoção, eu apenas estou fazendo o meu 12º passo. Aí eu assisti uma reunião, e uma pessoa levantou de lá, bem antigo, né, e se aproximou, não, posso te ajudar? Eu falei, eu quero saber como é que eu faço parte disso aqui. Ele falou assim, vem cá. Aí me pegou, me levou num corredor, as primeiras coisas que esse cara me falou. Aí eu falei assim, olha, o alcoolismo é uma doença incurável, de terminação fatal, porque mata, e mata desmoralizando. Ele era um Deus. Agora, a doença é autodiagnosticável, e a doença da negação é a sinuca de bico, entendeu? Uhum. Porque não tem uma bactéria. Você é alcoólatra, entendeu? Não tem uma coisa que é só uma pessoa que sabe. Então, assim, eu estava morrendo, todo mundo vendo que eu estava morrendo, menos eu. Uhum. E aí chegou no momento porque a doença se instala, leva uns 10 anos, assim, eu acho que até um pouco antes. A minha festa durou 25 anos, eu bebia diariamente, durante 25 anos, sendo que nos últimos 10 anos eu sabia que eu tinha uma doença e eu bebia 1 litro de vodka por dia. Nossa. Mais algumas cervejas, entendeu? Mas o vinho, não estou me gabando disso, entendeu? Isso era uma coisa muito difícil para mim. E eu consegui, porque é uma doença que envolve a família, né? É um dano muito grande, né? Mas na realidade, eu vou te falar, o que eu mais perdi foi tempo. E dinheiro. É porque tempo você não pode repor. O tempo é implacável, sabe? Então, assim, eu perdi dinheiro, não, eu perdi saúde, não. Ainda deu tempo de recuperar, que eu estou há 19 anos sem beber. Mas o tempo que eu perdi conversando, coisa inútil, entendeu? E o relógio não anda para trás, só naquele sentido da frente, né? Então, assim, o que é um grupo de apoio? São pessoas que são os caras que mais entendem desse assunto no planeta Terra. Olha lá para o nosso telespectador e fale com ele o Papa João Paulo II deu uma declaração que o Alcoólicos Anônimos é a ONG do século XX. Porque efetivamente salvava a vida do cara. E de graça. Por quê? Porque não tem dono. Aí é uma história longa. Eu posso falar horas. Você vai falar isso ao longo do podcast. Nós vamos voltar. Você está pensando que o bate-papo aqui é só... Aguarde. Nós temos 1h20 de 107 podcast para abordar muitas coisas. E vamos voltar nos Alcoólicos Anônimos, sim, e falar sobre esse tema dependência
química, vamos falar um pouquinho sobre fotografia, mas agora nós vamos assistir um vídeo, a primeira vez no 107 Podcast que a gente põe um vídeo antes de apresentar a pessoa que está fazendo parte aqui da nossa troca de ideias hoje. Põe aí, Cacá, nosso técnico lá. Sofro racismo desde sempre. Só que antes de eu saber que eu era indígena, eu achava que o racismo que eu sofria era porque eu era da favela, eu era negra. Meu nome é Amanda Mara, eu sou indígena da etnia Goitacá, eu tenho 35 anos, sou mãe, professora em formação pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, aqui em São Gonçalo. Eu nasci e cresci na favela que hoje é chamada de Complexo, né, do Martins. E eu sofri racismo a minha vida inteira. E por eu ter nascido numa favela, né, por ter consciência da minha ascendência africana, eu acreditei a minha vida inteira que o racismo que eu sofria estava relacionado à minha ascendência africana, que era a ascendência que eu conhecia, né? E aí eu decidi fazer faculdade de História e foi lá que eu conheci uma mulher que olhou para mim, ela falou, oi, parente. E os indígenas se chamam assim, quando ela me chamou de parente, parece que deu um... E nessa retomada identitária, conversando com a família da minha mãe, eu consigo acessar a etnia da qual eu descendo. E aí, Goitacá. Eu ouço algum racista falar, volta pro mato, vocês estão invadindo a cidade. Eu não, meu irmão. Foi a cidade que invadiu a nossa floresta. Amanda Mara Goitacá. Ela tá com os olhos brilhando aqui. Eu fico muito emocionada quando eu vejo esse vídeo, né? Eu lembro, né? Da minha história, da minha trajetória. Não tem como, né? Não se emocionar. É difícil. Eu, certa ocasião, estava dando um rolê pelo Rio. Eu com meu buddy, rolê com buddy, e nós fomos no Museu do Pontal, lá no Recreio dos Bandeirantes, lá perto no final da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e circulando ali, assistindo as exposições, os bate-papos e tal. Daqui a pouco subiu uma moça num palco e começou a falar com as crianças sobre as ervas, sobre a ascendência dela, sobre a vida dela. Contou resumidamente ali em 5 minutos, porque o tema principal não era falar da vida dela. Eu fiquei parado olhando, falei assim, gente, essa menina é muito interessante, tem muita história interessante aí pra gente ouvir da boca dela sobre essa história do índio no Brasil, sobre os perrengues, os diversos perrengues, que como você estava conversando com a gente aqui antes do podcast começar, que aquele povo colocou o índio. O índio queria que você contasse isso. O índio, ele na verdade, ele passa a existir quando o território de Pindorama, Abya Yala, né, hoje chamado de Brasil e América do Sul, foi invadido por essa galera aí, né, 1500. Chega essa galera aqui na nossa praia, né, pronta para roubar e matar e destruir. E aí nascem os índios. Né? Porque eles achavam que estavam chegando nas Índias e falaram, os índios. Porque, na verdade, né, a galera que estava aqui só estava aqui, existindo, né, vivendo em harmonia com a natureza. E aí chegou aquela galera... Né, pronta para roubar, matar e destruir. E os indígenas recebem eles aqui, né, como mais um dentro daquela diversidade que já habitava esse território aqui. Né? Quando a gente pensa... e fala em povos originários, em povos indígenas, a gente tem que ter uma regra básica muito nítida e fixada, que é a diversidade, né? A diversidade é a regra, é a premissa básica quando o assunto é povos originários e povos indígenas. Então, essa diversidade, ela sempre coexistiu aqui nesse território muito bem, obrigado, né? É óbvio que existiam conflitos, né, entre povos e tudo bem, mas nada se comparado ao que vem acontecendo desde 1500 para cá. Então, em 1500, quando essa galera invade nossa praia, os indígenas que estavam aqui recebem essa galera como mais um dentro daquela diversidade que já habitava esse território. E aí eles vão tratar as perebas, né, dessa galera, eles vão ensinar sobre como usar as plantas, né, né, como medicamento, como alimento,
né? Porque eles poderiam ter deixado essa galera morrer de inanição, mas não, eles receberam, acolheram, ensinaram, e aí perceberam qual era o verdadeiro intuito, qual era a intenção desse pessoal aí que veio do além-mar. E aí começa, né? O toda genocídio e etnocídio. Genocídio e etnocídio que a gente convive até hoje, né? O meu povo, por exemplo, o povo Goitacá, ele é considerado pelo Estado como um povo extinto. E assim, isso é uma bizarrice. Não tem condição de você dizer que uma planta, um animal ou um povo foi extinto, porque daqui a 30, 40 anos isso vai reaparecer na natureza, né? O que aconteceu, por exemplo, com o meu povo em específico foi que a guerra infringida contra nós, ela foi tão cruel, tão injusta, tão suja, que chegou o momento que o meu povo decidiu silenciar, negar a própria identidade para se manter vivo, né? Foi uma guerra biológica, uma guerra invisível e silenciosa. Eles envenenavam o entorno das aldeias do meu povo. E como que você vai combater um inimigo que você não vê? Porque no cara a cara, né, no mano a mano, como a gente diz aqui, eles não aguentavam com a gente, né? O meu povo sempre foi um povo muito guerreiro, matava tubarão no braço, ninguém queria briga com a gente, né? E aí eles promovem essa guerra silenciosa e invisível, que faz com que o meu povo siga em diáspora, saia do litoral, né, do litoral norte fluminense, e vai interiorizando, se escondendo dentro de aldeias de outros povos irmãos, povos amigos, né? E aí passam a assumir a identidade étnica daquele povo. E se disser que a Goitacá vai trazer mais, né, violência invisível e silenciosa para dentro daquela aldeia que está acolhendo a gente, né? Então, por muito tempo, negar a própria identidade étnica do Goitacá foi um mecanismo de defesa para que a gente, de fato, não desaparecesse, e agora a gente está ressurgindo, né? Como o nosso povo que está numa organização recente, né? A gente está se reencontrando, se rearticulando, se reorganizando politicamente, né? Resgatando a nossa cultura, a nossa espiritualidade. A gente chama isso de ressurgência, era como se a gente fosse fênix mesmo, que estivesse ressurgindo e reivindicando o nosso lugar e os nossos direitos, mas oficialmente o Estado brasileiro não reconhece a existência do nosso povo. O Estado brasileiro não reconhece... Não, ele considera o nosso povo um povo extinto. O povo Goitacá? Vários outros povos, os Puri, por exemplo, que estão numa retomada recente também, agora há pouco tempo que eles tiveram reconhecimento do Estado brasileiro. Os Krenak... Uma limpeza mesmo, né? Etnocídio. Os Krenak teve uma época também que tentaram dar o povo como extinto, né? O Ailton Krenak tem um vídeo que ele fala novinho, que ele foi atrás do Darcy Ribeiro. Aí quando o Darcy Ribeiro recebeu ele, quem são vocês? Que estava ele, mais 2, 3 parentes. Não, nós somos Krenak. Aí o Darcy Ribeiro vira para ele e fala assim, vocês não tinham sido extintos? Né? Porque é a lógica do colonizador, né? Ele precisa apagar para dominar. Só que agora eu quero ver, né? Consenso. Ansiosa. Ansiosa. Existem índios que ainda recusam o rótulo de serem indígenas? Eu não conheço pessoalmente nenhum, né? Mas eu acredito que sim, que existam parentes que prefiram negar na ilusão de que não isso vai fazer... Não, na ilusão de que isso vai fazer com que ele não sofra racismo, ou com que ele sofra menos. Porque o racismo, ele é muito cruel, né? Só que, infelizmente, no Brasil, quando o tema é racismo, automaticamente, 99% das pessoas na mesa vão pensar no povo preto. Como se o povo preto fosse o único e exclusivo, né, vítima de racismo no Brasil. Também, mas não é o único. Ele é violentado, óbvio, não estamos aqui para negar isso. O povo preto sofre racismo, isso é óbvio. Mas o povo indígena sofre também. E, inclusive, há mais tempo.
Porque os irmãos indígenas de África, né? Os irmãos de África também são indígenas. Porque indígena é aquele que é originário de um território, né? A galera que veio sequestrada de África é originária de África, indígena de África. Então, são nossos irmãos indígenas. Quando eles vêm sequestrados, né, de lá para cá, para servirem de mão de obra escrava na colônia, os indígenas já estavam sofrendo racismo aqui há quase um século. Sim. Né? Então, quando uma pessoa nega a sua própria identidade indígena, eu acredito que, talvez de forma inconsciente, muito provavelmente de forma inconsciente, ela está tentando desviar dessa opressão racial que a gente vive. Quando eu ando na rua com grafismo, com a mão preta de genipapo, as pessoas se esquivam, sabe? Você é escancarado. É escancarado, não é aquela coisa do racismo velado, institucional, não. É escancarado. E isso é um fator de adoecimento, né? Então, a gente vê muitos indígenas se matando, os índices de suicídio dentro da população indígena, assim, estão alarmantes, vício em álcool, né? O álcool está acabando com os parentes. E isso é muito pouco falado. E aí, se a gente pensa, mas por que está acontecendo esse adoecimento da população indígena? A disputa de território, tudo isso. Mas, sobretudo, o racismo, porque todo o resto das opressões, elas derivam desse lugar, né? Da opressão racista, da opressão racial, né? Abaetê, tenho certeza que você está doido para fazer boas perguntas para Amanda, mas antes de você aprofundar no assunto com a Amanda, eu quero voltar um pouquinho no tema Abaetê, porque hoje, durante o 107 Podcast, o Abaetê, se der tempo, porque a Amanda tem conteúdo muito interessante, ele vai fazer umas fotos nossas aqui dentro do conteúdo para a gente disponibilizar depois aí na internet para você que acompanha o 107 Podcast. Vai, Abaetê. Sim, eu estava falando... Não, eu quero que você faça eu sei que você tem um monte de perguntas para fazer para a Amanda e não quero falar só sim, eu perguntando. É muito interessante, né? Porque a história é muito longa, tem muitos detalhes. Nossa, a gente vai falar, aconteceu isso, os portugueses vieram sabendo o que ia acontecer, entendeu? Isso tem milhares de detalhes, mas você me transmitiu assim como se os índios, eles não soubessem o que é medo. Eu acho que eles não sabiam o que era medo, entende? A gente diz, a pessoa, gente boa, tem bichos que não sentem medo, né? Porque não sabem o que é isso que está acontecendo, né? Então essa, eu não sei que adjetivo usar, né, para o colonizador, mas é aquilo que você falou, né? Eles vinham com uma espada na mão e uma cruz na outra. É interessante o negócio, era tudo em nome... A igreja, aí resumindo, teve rei que se autodenominou Papa, se proclamou Papa, entendeu? O poder o poder e a igreja sempre estiveram ligados. Não adianta, porque o padre, não, olha, eles quer que eu conte a história, eles são latifundiários, todas as tramóias todas. Então, os jesuítas que vieram catequizar os índios, era impossível catequizar índio, era impossível escravizar índio, não é? Era impossível, praticamente impossível. O índio preferia morrer do que aí eu fui ver, o meu nome é Abaetê, eu nasci em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, onde tem tradição de nomes tupi-guarani, Peri, Ubiratã, o meu irmão é Ibá, que entende? Lá no interior do Rio Grande do Sul. E tem aquela região das missões, né? E eu fui... É muito interessante a história das missões. E o que mais me chamou a atenção é que os caciques escolhiam os que iriam para as missões jesuítas, porque tinha certeza que eles iam se salvar. Não é? É muito interessante a gente resgatar a história. Eu estudo, procuro, né, me informar, né? Então o que eu posso dizer assim? Uma palavra, o Allan Kardec tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: as nossas palavras e a nossa ciência são muito primitivos para tentar explicar o que realmente acontece. Então a gente vai tentando explicar, entendeu? O que realmente aconteceu usando palavras, entendeu? Então foi uma situação que a psicologia chama de narciso, né? Todo homem fala eu, ele gosta muito de falar eu. Passa um dia sem falar eu.
A pessoa porque eu. É o Narciso que o Freud, lá em 1939, que ele estava morrendo já de câncer, disse assim, olha, o pior problema da humanidade psicológico é o Narciso. Todo mundo se acha. Isso é importado do Ocidente também, né? Sim. Isso é importado. Isso chega junto com as caravelas, né? Com essa galera aí, 1500. O que chamam de Narciso, né? Eu não sei como chamar. Não, assim, essa individualidade que a gente vive hoje, né? O eu e tal. Não que isso seja ruim, né? O problema disso é o excesso. Né? Quando a gente olha para o bem viver, que é como a gente chama, né? O bem viver indígena, ele é coletivo. As casas são coletivas. Os filhos são coletivos. As crianças são filhos de todo mundo. Todo mundo é responsável por educar, né? Manter, cuidar daquela criança. É uma comunidade, né? A coletividade é o que impera dentro do modo de vida indígena. Não tem essa coisa do o eu. Tudo se faz em grupo. Nós vamos cozinhar em grupo. Nós vamos banhar em grupo. Vamos caçar em grupo. Né? Essa coisa dessa individualidade, né? Ela vem junto com essa galera aí nas caravelas, nessa coisa da sociedade, né? Da lógica de produção capitalista, da mercadológica, de consumo, né? Que individualiza, traz toda a dimensão da existência para o indivíduo, como se a gente fosse muita coisa sem o outro, sem, né, o planeta, sem a Terra. E aí também causa aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Esse distanciamento do indivíduo, do ser, da natureza que o produz. Concordo plenamente com você, porque eu digo isso que você está dizendo. Olha, o homem se desconectou da natureza. Quanto tempo faz que você não anda descalço na Terra? Anos. O humano foge. Se desconectou da natureza. Eu vi uma entrevista do professor Milton Santos, o geógrafo, fantástico. Aí ele diz assim, olha, a diferença do cara da cidade pro cidadão do interior é o seguinte, no interior, na roça, ele tira a riqueza do solo, da terra. E na cidade ele tira a riqueza do vizinho dele. Sensacional. Amanda. Então, desintegrou, entende? É interessantíssimo. Só um detalhe importante aqui, eu tenho uma amiga que ela tem um netinho que mora na Holanda, só pode ir para a escola com 7 anos. Tem que interagir com o ambiente, tem que ficar em casa, vai para a creche algumas horas, o pai trabalha, mas agora a alfabetização é 6, 7 anos que vai para a escola, porque ele diz que a criança, tem que se adaptar às relações humanas. Entende? Porque o que acontece hoje? Hoje a gente vive numa sociedade que odeia as crianças. Sim, e anestesia, né? E anestesia. É a máquina de Narciso. A internet é a máquina de Narciso. Todo mundo é bonito lá. Entendeu? Eu posso não estar bem, não ser feliz comigo, ser uma pessoa triste, deprimida, mas aqui eu sou legal. E isso é muito profundo, porque, entende? Na realidade, o cara que está lá do outro lado é triste, deprimido, solitário, entendeu? Onde viveu o povo Goitacá, no Brasil? Qual a população, nas suas pesquisas, qual a população do Goitacá hoje? E de onde surgiu, como é que você descobriu Amanda Goitacá? Tem uma história... pode chorar. Pode chorar. Antes eu queria que você contasse a história... São 4 perguntas em uma. A história do seu nome. A história do meu nome, né? Ela acaba respondendo as outras perguntas também, né? Eu venho de uma linhagem de benzedeiras, né? De mulheres trabalhadoras espirituais, e eu não sabia. Hoje, aos 37 anos, eu afirmo isso com total certeza. Mas eu demorei muito tempo para saber disso. Porém, desde menina, eu ouço a história do meu nome. Amanda Mara. Eu sofria bullying na escola, que na época tinha Xuxa, Eliana e Mara Maravilha. Então, no recreio, era aquele pessoal cantando musiquinha de Mara Maravilha, mas eu ficava com uma raiva, uma ira, enfim, né? Escola, educação infantil, o que hoje a gente chama de bullying, né? Enfim. E aí eu odiava meu nome.
Não gostava do meu nome, Amanda Mara. Por quê? Ele virava o Mara motivo de bullying. Até que um dia eu cheguei em casa, braba com essa história do bullying. Aí eu falei, eu não gosto do meu nome. Aí minha mãe, meu Deus, eu já vi essa cena. Falei, por quê? Ela, senta aí que eu vou te contar. Porque eu cheguei em casa reclamando que eu não gostava do meu nome. E isso aconteceu no sonho. Eu sentei e ela me contou. Ela, olha só, quando eu estava grávida de você, eu não sabia se ia ser menino ou menina, mas já estava pensando no nome. Eu era muito fã do Casal 20, você não conhece o Casal 20, Jennifer e Jonathan. E eu dizia que se fosse menina, seria Jennifer, se fosse menino, seria Jonathan. A sua avó, a Catarina, reclamava, me excomungava, porque ela não conseguia pronunciar Jennifer para minha avó, né, que não era uma pessoa letrada e tal, era muito difícil, minha avó ficava reclamando na cabeça dela e tal. Até que um dia minha mãe dormiu e teve o seguinte sonho. Ela estava no muro de uma casa, que ela não conhecia a casa, eu brincando com umas crianças, era uma casa numa ladeira, né, uma subida, e eu brincando com umas crianças assim, ela vinha no muro, Jennifer, vem pra casa tomar banho, seu pai tá chegando do trabalho, ele não gosta de pegar você na rua assim igual um moleque, não, vem, Jennifer. E aí eu ia pra casa batendo pé, braba. Eu sou uma alma velha, né, eu sempre fui meio rabugentinha, Aí, quando ela falava, ela narrava o sonho, eu me via ali mesmo, né? Daquela personalidade. Aí ela diz que eu subia pra casa batendo pé e resmungando. Eu odeio esse nome. Jennifer, nome ridículo, horrível. Aí comecei a reclamar na cabeça dela. E aí a gente ia caminhando pelo quintal até os fundos do quintal. E aí ela me fazia uma pergunta. Ela dizia assim, mas minha filha, a mamãe escolheu esse nome com tanto carinho, a mamãe gosta tanto desse nome, é um nome bonito, mas tudo bem, eu te entendo, né? Agora, digamos que você pudesse escolher. Se você pudesse escolher, Jennifer, qual nome você gostaria de ter? E aí a gente, debruçada no muro dos fundos da casa, eu virava para ela e dizia, Amanda Mara. Aí ela, Amanda Mara? Mas por que Amanda Mara? Ela Amanda, porque é digna de ser amada, alguma coisa assim no sonho, e Mara é dona das riquezas do mar. Aí apontava para ela assim, ela via o mar. Minha mãe via o mar nesse sonho. Aí ela acordou, catucou meu pai de madrugada, meu pai, tá bom, tá bom, Amanda Mara, tá, deixa eu dormir. Passou um tempo, né, minha avó chamou uma reunião de família e deu uma chave na mão de cada filho. Minha avó tinha 4 filhos, ela deu uma casa para cada filho. E foi andando pelo bairro, entregando as casas, né? Quando virou numa determinada rua, que minha mãe olhou, minha mãe falou, aquela casa ali é a minha. Era a casa do sonho. Minha mãe entrou na casa, foi direto para os fundos da casa e dava para ver a Baía de Guanabara dos fundos. Minha mãe desmaiou, foi parar no hospital, foi um caos, que tudo minha mãe desmaia, né? Ela fica nervosa, ela ou vomita ou desmaia. Clássico. E aí meu nome ficou Amanda Mara, né? Meu nome ficou Amanda Mara. E eu, né, ao longo da vida, sempre tive um canal muito aberto, assim, com a espiritualidade, né, muito incompreendido também, né, porque eu não vinha dessa formação, dessa base familiar, de comunicação com a espiritualidade. Isso desde cedo? Desde criança, de ver espírito, de falar com o espírito, de ser a diferente, a estranha, de ficar tirando foto das nuvens, né, eu era diferente. Eu nasci diferente, eu já cresci diferente, fui entender depois, né? Que era um chamado. Um chamado da minha ancestralidade, um chamado da minha espiritualidade que vem sendo acionado há gerações. Cada geração eles escolhem um para chamar. E aí a pessoa passa. Aí vai na geração seguinte, até que chegou em mim. Você estava mais receptiva eu falei, ao chamado. Que isso? Por causa de quê? Né? Só que chegou um momento da minha vida, assim, saindo da adolescência, indo para a fase adulta, que esse canal ficou aberto demais. Demais. E aí eu tenho uma amiga, a Fafá, uma comadre querida, que me levou num terreiro de Umbanda. Porque eu incorporava. Encantados, espíritos e guias, assim, nos momentos mais aleatórios possíveis. Bobeou. E aí ela me levou no terreiro dela, né? E ali eu comecei a trabalhar esse meu lado espiritual para filtrar, para aprender a controlar, né? Aprender a entender aquilo que acontecia contigo. A me comunicar com a espiritualidade de uma forma saudável, né? Porque aquilo já estava fazendo mal para mim, né?
Em 2009, eu inicio na Umbanda e trabalho ali até 2015, quando eu engravido, né? Eu costumo dizer que a maternidade ela foi um portal, assim, muito intenso na minha vida, juntou retorno de Saturno, maternidade, aquela coisa hormonal toda, né? E eu rompi com todas as instituições. Eu rompi com a família, eu rompi com a religião, eu rompi com a academia e mergulhei naquele portal que estava se abrindo para mim. E aí que entram as plantas, né? Na minha vida. Eu comecei a me comunicar com a espiritualidade e a viver a minha espiritualidade de uma forma mais livre e mais autônoma. E esse contato com as plantas, que eu comecei a ouvir as plantas. E aí surgiu a nova Amanda. Ali nasceu uma nova Amanda. A Índia. A Índia. Não, isso já foi antes. Em 2013 eu já sabia que eu era indígena. Tá. Em 2013 eu já sabia que eu era indígena. Isso de romper com as instituições foi em 2015, quando eu engravidei e mergulhei, né, nesse processo de volta para casa. Essa casa que é a Mãe Terra, né, que é um ancestral comum a todos nós, independente de raça, cor, credo, religião, né, ateu, se acreditando ou não acreditando. A Mãe Terra, ela é um ancestral comum a tudo que é vivo, tudo que habita aqui nesse lugar. Enfim, isso foi transformador, isso mudou a minha vida. Por que também, né, que teve essa crise toda ali aos 30 com a gravidez? Porque 2 anos antes eu entro na universidade. Eu sou a primeira da minha linhagem a entrar numa universidade pública, né? E aquilo ali foi muito importante, né? Porque eu cresci com muitas perguntas e ninguém me dava as respostas. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade de História, né? Para poder entender o que está acontecendo. Aí entrei na faculdade de História em 2013. E fui militar no movimento negro. Por quê? Nasci na favela, sou vítima de racismo. O que eu sou? Preta. Fui para o movimento negro. Num evento na UERJ Maracanã, com outras mulheres, eu conheço Mônica. Mônica Lima, Mura, Manaú, Arauaque, que foi a pessoa que regou aquela sementinha que estava aqui dentro, ó, há muito tempo, precisando ser regada para florescer. Ela olha para mim e fala, oi, parente. Eu falei, é doida. Olha lá, maluca, parente, da onde que ela tirou isso? Da onde? Ela, não, mas você é indígena. Eu falei, da onde você tirou aí? Como assim que eu sou indígena? Porque nasci na favela, não nasci na aldeia. Como é que é isso? Ela, não, vem cá, senta aqui. Senta aqui que eu vou te explicar qual é o processo de etnocídio, né? E aí eu entendo toda essa coisa política e histórica que não contam na escola. Eu costumo parafrasear a madrinha do meu filho, que é minha colega de turma, que diz que todo mundo tinha que sair do ensino médio, do 2º grau, né? E fazer uma faculdade de História. Porque o que ensinam pra gente nas escolas, né? Infelizmente, não é verdade. Né? A gente precisa conhecer a verdadeira história desse chão que a gente pisa. E aí eu descubro que sou indígena quando Mônica conversa comigo e me leva na aldeia Maracanã, né? Que é ali do lado do estádio do Maracanã. Sim. A aldeia pluriétnica, né? Que é a minha aldeia-mãe, que é o epicentro da retomada identitária de indígenas em contexto urbano, não só no Rio de Janeiro, eu ouso a dizer que na América Latina. Aquilo ali é um epicentro de retomada identitária. Quem pisa naquele lugar não sai o mesmo. Quem entra ali, quando sai, não é a mesma pessoa que entrou. Sente o chão, sente o sagrado, sente a espiritualidade, a ancestralidade que sustenta aquilo ali. E aí a minha vida mudou, mas foi um alívio, porque eu comecei a entender. Aquelas pecinhas do quebra-cabeça todas da minha vida foram se encaixando assim, de uma forma. Eu hoje, na minha família, tenho uma tia que olha pra mim e fala lá, doida, de onde que ela tirou isso? Que ela é índia? Olha lá, que ideia! De onde que ela tirou isso? Porque realmente, no senso comum, né, o Estado, ele se esforça para criar na mentalidade das pessoas, na mente das pessoas, uma mentalidade do indígena amazônico, com aquele cabelinho, com aquele olhinho, puxado, com aquele, lá no Amazonas, pelado, pulando de galho em galho, né? E índio é aquilo. Saiu daquilo ali, não é mais. Está dentro daquele fenótipo, é índio. Saiu, não é mais. Só que eles não falam, né? A história que a história não conta é da violência
né, imposta sobre essas populações, sobretudo as litorâneas, que foram as populações que serviram de escudo humano para preservar, né, a cultura mais do interior e mais amazônica como ela é hoje, né? Então essa galera que estava no litoral foi o verdadeiro escudo humano da invasão. Foi a gente que segurou a parada aqui no litoral para, né, demorar e chegar mais, né, lá dentro. Quantas aldeias existem no litoral do Brasil? E os povos que estavam aqui? Nossas aldeias viraram cidades. Então, o que aconteceu comigo? Eu nasci na cidade. Tem um livro do querido mestre Andrelino Campos, que ele fala da questão... o nome do livro é Do Quilombo à Favela. É isso que eu ia te perguntar agora. Ele fala desse livro do Quilombo à Favela. E a gente pode fazer um paralelo, eu peço essa licença ao meu querido mestre, que hoje olha por nós lá de cima, que também tem esse processo de favelização da aldeia. Né? As aldeias litorâneas foram transformadas em favelas. Não existe mais. E só porque não existe mais aldeia aqui, não tem índio nascendo aqui. Sim. O sangue, então, né? porque é isso, né? Tem uma ruptura, chega um momento em que a colônia produz leis, nas primeiras cartas régias, tem leis para impor um apagamento identitário. Você deixa de existir. Obriga, para você ter um direito, você tem que se batizar na igreja. E aí, quando você se batiza na igreja, o que acontece com o seu nome indígena? Adeus. Nunca mais. No Estatuto do Índio de 1700, é proibido o indígena falar a sua língua materna. Ele é obrigado a falar o português. E aí, o que acontece com a língua? Esquecida. Ela some. Aquele incêndio no museu que queimou aqueles arquivos de idiomas indígenas que não são mais falados. Né? Isso que a gente chama de ressurgência e retomada. O povo puri está numa restauração linguística maravilhosa. O que eu falo hoje em idioma de índio é o Quaitquindo, que é da nação puri, que é uma nação irmã, uma nação muito próxima da minha, né? Mas a língua do meu povo eu não sei, o nome do meu povo também não sei, porque Goitacá é uma palavra tupi-guarani. O meu povo é do macro G, é outro rolê, é outro tronco linguístico, né? Goitacá é o nome que os tupi-guarani davam pra gente, assim como Tapuia. Os Tapuia, os outros. Goitacá é um aportuguesamento de uma expressão que os tupi-guarani usavam para chamar o meu povo, que é o Aitacá. Quando a Marta, né? A pessoa que te apresentou... Mônica. A Mônica. Ela é Goitacá? Não, ela é Mura-Manaú-Arauá, que é um povo da Amazônia. Ela também é uma indígena que nasceu e cresceu em contexto urbano. Os avós dela saem da aldeia e vêm para a cidade basicamente para serem escravizados, para trabalhar em casas de famílias ricas a troco de um teto e um prato de comida. Né? E aí ela já cresce na cidade. Ela não conheceu a aldeia dela, o pouco que ela sabe da cultura ela aprendeu com os avós. Esse processo de voltar ao passado e redescobrir, isso tá em evidência hoje? Você percebe uma geração curiosa com essa... Olha o censo, já viu a parcial do censo? Tô doido para saber também. Então, no último censo, a população indígena no Brasil era de 600 milhões. 600? Milhões. 600 milhões? Não, 600 mil. Não, 600 mil. Aí eu tô doida. 600 mil. Agora eles estão liberando parciais. Eu acho, na verdade, que essa galera tá com medo de liberar esse resultado desse censo, porque eles não vão ter como negar. Né? De 600 mil, hoje nós somos 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas indígenas autodeclaradas e entrevistadas pelo censo, porque o censo não vai na casa de todo mundo, não. Eu tenho 37 anos e ele nunca subiu na favela. Eu só respondi o censo esse ano que eu desci um cadinho e tô morando ali embaixo, né? E foi um dia de São Cosme e Damião, nunca mais vou esquecer. Meu filho doido, querendo doce, eu vi a moça com o colete do IBGE, eu falei, para tudo. Falei, moça, você vai entrevistar qual o endereço? Ela, esse? Eu falei, é o meu, você pode antecipar aqui que eu vou responder isso aqui. Mas eu tenho que pegar doce com o menino. Aí paramos no meio da... E eu respondi, eu fiz maior questão de responder o censo. Então, olha o salto. Com todo o genocídio, com todo o etnocídio, com todo o assassinato que acontece. Hoje eu já comentei com você de recente e próximo a mim, 3. Vamos botar isso no macro nível Brasil.
né? Morre, como o pessoal do movimento negro fala, né? Na favela morre preto todo dia. Gente, no Brasil tá morrendo preto e índio todo dia. Assim, em escalas assustadoras. Ainda assim, hoje, na primeira parcial do censo, a gente já é mais de 1.600.000. Como é que você explica isso? As pessoas Retomada. estão buscando... Retomada étnica, retomada identitária, ressurgência, enfim, existe... Perdendo o medo. E recuperando o orgulho. Existe um debate inesgotável dentro do movimento indígena sobre qual a melhor palavra para definir esse movimento. Né? Eu lembro que na época que lançou o censo, o Ailton Krenak, que é uma liderança, né, de visibilidade internacional, ele fez uma campanha, ele lançou uma campanha nas redes sociais dizendo: pardo é papel, nós somos indígenas. O próprio termo pardo, ele é criado para apagar a existência indígena. Ah, é? É. Sabia disso, Martim? Eu tô aprendendo. Um monte de Pois coisa é. aqui. Então, o meu trabalho de conclusão de curso na UERJ, ele fala sobre as políticas públicas, as estratégias, né, do Estado, né, as estratégias, os projetos, as políticas que o Estado promoveu para o apagamento identitário e como que hoje a gente mucamu, que é uma palavra, né, do povo, que o povo pataxó, uma expressão que o povo pataxó usa muito, que é unir, reunir. Existem a espiritualidade, que é o que nos sustenta, que se não fosse ela, a gente realmente estava extinto, não estava mais aqui, ela está se organizando para chamar. Vem, retoma aqui o que é teu. Retoma e toma. Retoma o que é seu. Por que é retomar? Porque já foi seu. Porque foi meu. Ele foi tirado de mim lá atrás, quando a minha ancestral foi pega no laço. Vocês já ouviram essa expressão? Sim. Você sabe o que significa, literalmente, a minha bisavó foi pega no laço? Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua bisavó foi sequestrada e estuprada por um colono para que ele adquirisse direito de terra. E aí apagava a memória dela. E aí sequestra, batiza na igreja, força o casamento, põe um nome português europeu. E acabou. E acabou. A sua bisavó era uma mulher indígena. Louco isso, não? É criminoso, né? Então, essa ruptura, que é com sequestro, esse apagamento que vem com o matrimônio forçado, chega uma hora que isso na linhagem de um povo que tem conexão espiritual com a Mãe Terra, isso não vai ficar silenciado muito tempo. Mas, por outro lado, também existe a resistência, né? A resistência, como assim? Do povo europeu que tomou conta do Brasil, que como essa Índia vai querer retomar o que é dela? Eu acho que já não é muito mais nesse viés de identidade, não. Aí a gente já parte mais para a questão de propriedade. Porque o que incomoda essa galera, o que pesa para essa galera é o bolso. Você quer ver essa galera nervosa mexer no bolso, mexer no dinheiro. Só que isso pra gente não importa. A gente não liga. A gente não quer acumular. Eles querem acumular. Por isso que eles querem explorar as nossas terras. Porque embaixo da nossa terra tem minério, tem riqueza. Mas pra gente é até mau agouro. Se você ficar cavando um buraco para catar ouro de lá, você traz junto com o ouro todas as mazelas, doenças e mortes que imperam no mundo hoje. A gente só pode cavar a terra e tirar alguma coisa lá de baixo se aquilo for servir de alimento. Você vai comer ouro? Ninguém come ouro. Então, para que vai tirar ele de lá? Mas tem gente que adora o ouro, né? Pois é, e essa galera que vem de lá, né? Que vem com essa mentalidade capitalista, eurocentrada, de acúmulo de capital. Né? Tem um livro que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na universidade, que me ajudou a entender muitos porquês, né? Muitas coisas que eu perguntava. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. E ele explica que isso vem de lá. Nem na África tinha isso.
Os caras começam a perceber a necessidade de criar a instituição família para manter a herança dentro da prole dele, porque as sociedades antigas, elas eram matrilineares. Elas giravam em torno das mulheres. Então, as mulheres tinham vários maridos e tinham vários filhos. E como é que você ia saber o filho de quem que era? Não, era filho de todo mundo. Só que quando começa essa coisa de acúmulo, né, o acúmulo primitivo do capital, como é que você vai garantir que o capital que você acumulou vai ficar com o seu filho? Você precisa botar aquela mulher dentro de casa, servindo só a você. E aí inverte, né? E aí vem o patriarcado se sobrepondo, né, ao matriarcado e começa toda a desgraceira do mundo. Porque, venhamos e convenhamos, o mundo tá caótico. Excesso de yang. Excesso de yang. O excesso de yang, ele gera guerra, ele gera conflito. Né? Por isso que a gente fala no coletivo Matriarcado Ancestral, né, que é onde a gente toma como missão o dever de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis o poder, né, dessa medicina matrilinear, desse lugar, né, matrilinear de organização e bem viver, que o futuro é ancestral e matrilinear. Quando você falou sobre mentalidade capitalista, essa mentalidade capitalista, ela também não invade as aldeias? Óbvio. A colonização atingiu a todos nós. Eu mesma reproduzo algumas opressões, se eu não estiver atenta. Hoje, eu já reproduzi uma opressão racial. Eu não gosto de cidade, eu nunca gostei de cidade. Hoje eu entendo por causa de quê, né? Que eu sou da floresta, eu sou da mata. Mas eu nasci e cresci na cidade e nasci e cresci adoecida pela cidade. E aí você tá andando na cidade, você precisa mexer no seu celular. Passa uma pessoa, né, do padrão de suspeito da polícia, por exemplo. Se você não tiver, assim, muito tranquilo, emocionalmente e espiritualmente, você vai segurar a sua bolsa mais forte, você vai guardar o celular no bolso, você vai reproduzir. A gente é programado para reproduzir as opressões da sociedade que a gente vive. A gente não é um alecrim dourado, né, que está fora do espaço-tempo. A gente vive numa sociedade racista, classista, machista, e a gente é programado desde muito pequenininho a reproduzir todas essas opressões. Por isso que eu acho que é também da nossa responsabilidade buscar um caminho de descolonizar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele é colonizado desde a primeira instituição, que é a família, depois na escola. Né? O meu filho diz para mim todo dia que não quer ir para a escola. Porque ele sofre racismo na escola. Ele tem 7 anos. Né? A própria escola fez uma festa junina. Ai, meu Deus. Como é que é o nome? Dá até vergonha de falar um troço desse. Campeonato das crianças, concurso. De senhorzinho e sinhazinha, em pleno século XXI. Isso é reprodução de racismo estrutural. Ignorando o fato de que 96%, 98% daquelas crianças são negras, da favela. Eu tive uma crise de ansiedade aquele dia. Eu fiquei na plateia indignada e compartilhando minha indignação, esperando que isso movimentasse as outras pessoas. Porque, poxa, você é uma pessoa negra. Como é que você vai vestir o seu filho ali no centro de uma festa de senhorzinho, algoz dos seus ancestrais e a escola naturalizando isso, né? Então, a gente é programado, né, para reproduzir todas as opressões que nos cercam e que estão relacionadas, sobretudo, ao capitalismo, né? E se a gente não tiver atento, minimamente sensível, vai reproduzir, como eu já reproduzi machismo, como eu já reproduzi transfobia, LGBTfobia, essas coisas. Eu sou humana, né? Eu sou humana. Eu não sou, não acendi, senão não estava mais aqui. Eu já tinha ido para uma dimensão melhor, né? Que essa terra aqui de expiação e prova não é fácil para ninguém. É uma terra de expiação e prova. Então, eu não vou me colocar num lugar, sabe, de isenta, não, gente, eu sou humana, né? Eu sou terapeuta, eu falo para meus terapeutas, a pessoa fala, ai, mas como? Tão estressada se você é terapeuta. Ó, aqui é equilíbrio. É metade namastê e metade se fuder. Tá entendendo? Porque equilíbrio é tudo nessa vida, não dá. Então, eu acho que o que é mais importante é a gente reconhecer que a gente foi programado para fazer isso
e tentar fazer aquilo. Falar, não, isso aqui eu não vou fazer, eu vou descolonizar, eu vou desconstruir. Né? A minha prática pedagógica, né, meu trabalho na formação de professores também é muito nesse caminho, de convidar os professores a descolonizarem os seus pensamentos, a sua mente, para poder descolonizar a sua prática educativa. Pois é, mas por outro lado, Amanda, a rede social, ela meio que tem criado grupos, né? Então existem os grupos disso, os grupos daquilo, e você não consegue entrar nessa bolha. Né? Se a sua opinião é essa, você não serve para mim. Isso acontece dentro das famílias. Então, assim, é uma luta desigual, né? Imagina o perrengue. Eu vivo isso dentro da minha própria família, né? Eu também. Da minha família consanguínea, né? Eu tenho muito mais proximidade com a família que Deus me deu, assim, de vida, né? Do que com proximidade de mentalidade, de ideologia, de prática, né? De visão de vida, né? Eu vou ter isso nos meus amigos. Eu vou encontrar isso nos meus amigos, né? Como eu falei, a colonização, ela afetou todo mundo. A galera chegou aqui em 1500, colonizou a terra, colonizou o território corpo, colonizou a mente. Se a gente piscar, coloniza a alma. Só que a gente está vivendo um momento energético e espiritual de transição planetária. Não sei se vocês já perceberam. O negócio está diferente, as crianças estão diferentes, está intenso, o buraco está mais embaixo, e quem demole, o carro vai atropelar. Né? A gente está sendo chamado para rever muita coisa dentro de si, né? E da forma como a gente coloca isso no mundo. Né? Então, é um momento... Mas poucas pessoas estão com essa antena... Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, né? Quer dizer, eu sempre fui muito realista, né? Realista, mas ultimamente, apesar de todos os pesares... Ultimamente, em 2023, tá? Esse podcast sendo exibido em 2050, esqueça que o mundo está maravilhoso. Vamos orar, né? Oremos. Eu tenho percebido, principalmente depois da pandemia, uma busca maior por essa coisa do quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que as pessoas estão começando a cair a ficha de que a gente que isso a gente não devia ter esquecido nunca, mas é o quê? É a lógica capitalista, mercantil, mercadológica, de consumo, que faz a gente esquecer que a gente é ser espiritual numa experiência efêmera material. A gente está aqui, meu irmão, um estalo. E aí, você tá gostando do 107 Podcast? Eu também tô. Hoje tá aqui com a gente, neste conteúdo, Amanda Mara Goitacá, dando uma aula aqui. A Baetê tá aqui assim, ó. Legal. Deixa eu só terminar de fazer minha publicidade aqui. Você pode ouvir o 107 Podcast no Spotify. Só você indicar para seus amigos aí, 107 Podcast Brasil. E ouça, compartilha, se inscreva no canal, ajude o 107 Podcast a crescer e levar essa mensagem maneira. Ô Baetê, eu queria que você comentasse um pouquinho a fala da Mara. É interessante Mara porque eu tenho 65 anos, eu sou um sobrevivente. Eu vivi os anos 70 intensamente. Então eu observo muito as pessoas, é uma característica minha. A quantidade de pessoas que hoje lutam por um país melhor, assim, é muito grande. É isso que você falou, as pessoas verdadeiras estão aparecendo. Você está se comunicando, você tá transmitindo o seu pensamento via satélite para o mundo inteiro. É uma outra conexão. E as pessoas verdadeiras, elas estão aparecendo. Elas estão se valorizando, entendeu? Pessoa verdadeira. Porque fala, ela é transparente. Ela é. Pessoa transparente. Você não tem, numa boa, você não tem nenhum pingo de teatro. Você é transparente, você é isso aí, você é verdadeira. Você é de verdade. Você é de verdade. Então, assim, a sua missão é importante. É muito bonito, a sua missão é importante. Não, é importantíssima. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: eu não me permito sair da presença de uma pessoa sem ter modificado alguma coisa nessa pessoa. Eu acho sensacional.
Porque é o valor, né? Olha, você sabe um monte de coisa que eu não sei. Eu acho do Nossa, cara, você sabe um monte de coisa que eu não sei. E o conhecimento, ele só existe se ele for transmitido. Eu sei um monte de coisa. Ficar calado, não existe aquele conhecimento. Então, a sua experiência de vida, as entrelinhas em tudo que você está passando, que você está transmitindo pra gente, você é uma pessoa especial. Você é especial, você não, é única, né? A pessoa especial é única, não é parecido, não existe, entende? Que legal esse comentário do Baiti. É diferente. Vou fazer a trilha sonora. A resposta à sociedade, eu tenho uma prima que está em Israel, prima minha de infância. Em Israel, as crianças são treinadas com 10, 11, 12 anos para identificar terrorista. Da mesma forma que você não pode puxar o celular na rua lá ele não pode entrar no ônibus se tiver um cara com um jeito tal, biotipo tal, entendeu? Então, como ela disse, ela tá lá, ela casou com um cidadão lá de Tel Aviv. Todos são soldados, entendeu? Agora, a questão do cosmos, eu vou só resumir, nós estamos passando por uma grande transformação. A verdade é assim, o joio está sendo separado do trigo, muito nitidamente, o que vale e o que não vale. Não tem mais mistureba, entendeu? Quem tiver... Pedra sobre pedra. E quem não quiser se adequar é expulso, entende? É expulso. Toda essa movimentação, você vê o Narciso voltando, porque a forma que eu sei falar é do Narciso, né? Mesmo nessa tragédia, nesse circo de terror, tem um monte de gente querendo aparecer. O fulano, o outro lá em Brasília, que não tem nada a ver com lembrar, porque o fulano mandou uma carta, não vai resolver nada. A ONU, com todo respeito, numa situação dessa, o cara não está nem aí para a ONU. Entende? A ONU é uma entidade, é um sindicato, vamos assim dizer. Vamos tentar vamos fingir que a gente está resolvendo e vocês fingem que vocês acreditam. Mais ou menos isso. Porque são questões... Eu fui ver umas aulas sobre o que está acontecendo com os palestinos em Israel. Essa história vem de 3 mil anos antes de Cristo. Vem de tempos. 3 mil anos antes de Cristo, os semitas, que são, entende? O povo, é uma coisa muito doida do Egito, voltou. E quando eu falo que é uma questão, sobretudo, egóica, né? É porque é ego. Sim. Na minha visão, não tem espiritualidade nenhuma ali. Aquela galera parece que não leu nem a Bíblia. Não matarás. Não vou entrar no mérito, né, de discutir historicamente e nem espiritualmente essa guerra, né? Mas a gente está ouvindo falar muito recentemente. Só essa semana eu recebi umas 3 mensagens. É o apocalipse. Gente, olha só. Eu não estou aqui para desmerecer a fé, nem o livro sagrado da religião de ninguém, não. Mas vamos pensar num negócio aqui junto comigo aqui. Vamos ser honesto, objetivo. Caiu um meteoro nesse planeta aqui. Não caiu? Um meteoro imenso? Sim. O que aconteceu depois que caiu o meteoro? Os dinossauros, cadê? Ninguém nunca mais viu os dinossauros, certo? Mas e a natureza? E o planeta deixou de existir? Tá aí. Não, quer dizer, podia estar mais bonito se não fosse a nossa interferência. Sim. Vai acabar o mundo. Não. Vai acabar nós. Vai acabar a humanidade, que já acabou, né? Como dizia Renato Russo, a humanidade desumana. Né? Vai acabar a nossa raça, vai acabar a nossa espécie e a natureza vai continuar plena, quebrando asfalto. Lá na aldeia Maracanã tem o prédio do Museu do Índio, né? Sei. Se você parar ali, 2 minutos para você olhar para o prédio que está caindo, né? Sim. É um patrimônio histórico e material e tal, tá no infame, né? Mas ninguém faz nada porque eles querem que a gente saia de lá, mas a gente não vai sair, né? Quem querem? Quem querem? O Estado, o governo. Quer transformar aquilo ali num estacionamento. Habitacional. Não, estacionamento para o Maracanã, quiosque, shopping, que vai servir muito melhor à sociedade do que com um bando de índio ali no meio da cidade. Porque cidade não é lugar de índio. Só que cidade é cemitério de índio. Cada metro quadrado desse chão que a gente pisa na cidade foi regado com o sangue dos meus ancestrais. Toda cidade é cemitério indígena. Toda cidade foi construída em cima de uma aldeia, em cima de uma floresta. Então, é meu lugar.
Dá licença. Maracanã é uma palavra indígena. Pelo amor da deusa, pelo amor de Docor, né? E se você olhar para o prédio que já foi SPI, já foi museu e hoje está sendo a sede da nossa Universidade Pluriétnica Indígena da Aldeia Maracanã, você vê as árvores crescendo. Elas se transformam nas colunas que sustentam aquele prédio em pé. Se não fossem as árvores, eu acho que aquele prédio já tinha caído. Então, a natureza, ela não precisa da gente. Ela vive muito melhor, inclusive sem a gente. Obrigada. Quem vai acabar somos nós, enquanto a gente achar que a natureza é recurso, que é... Vamos pensar no desenvolvimento sustentável. Gente, isso não existe. Porque se você for pegar e analisar a própria palavra desenvolvimento, o que é desenvolver? É você deixar de se envolver. Como que você vai deixar de se envolver com a natureza que te faz parte, que te compõe? Nossa, que doideira. A gente é 70% água. A gente tem presente no nosso organismo os mesmos minérios e etc. que estão nas pedras, que estão no solo. A gente faz parte dessa mesma natureza. Quando foi que a gente permitiu, né, que o colonizador colocasse dentro da cabeça da gente que aquilo ali é um mato, que aquela folha caída no chão é um lixo? Vamos falar de folha daqui a pouquinho. Vai ter momento cultural, como diz o Reinaldo Azevedo. Dá uma dica de fotografia pra nós aí, que eu sei que você tá fotografando. Conta um pouquinho dessa câmera fotográfica que tá na mesa, só pra gente dar uma relaxada, pra Amanda dar uma... Assunto é... Que câmera é essa? Essa câmera foi a câmera que eu comecei a fotografar com 12 anos de idade. Você fotografa desde os 12 anos? Exatamente. Essa câmera é uma câmera de fole, abre aqui, o fole sai de dentro. Aqui é uma câmera de filme, né? Peraí, deixa eu ver se corta. Aí, essa câmera aí tá melhor. Isso, aqui, ó. Aqui câmera de fole. Câmera de fole. Aqui é o tamanho do filme, olha. O negativo, olha o tamanho do negativo. Pra quem tá escutando no Spotify, tem que ir lá no YouTube para assistir o vídeo. É uma câmera maluca. Aqui é um filme. Aqui, é dos anos? Essa câmera é dos anos 40. Meu pai tinha nos anos 60, ele não tinha... Nos anos 60 tinha as Rolleiflex, que eram caríssimas câmeras, e tinha muitas câmeras dessas antigas, né? E eu comecei a fotografar com essa câmera. Meu pai fazia as fotos da família, eu perguntei para o meu pai como é que funcionava, ele me explicou, aqui é 125, aqui embaixo que é a velocidade, aqui em cima, aqui é 11, que é a abertura, e aqui tem o foco, ó. Você tem que contar quantos passos você dá. O meu passo eu tinha uns 12 anos, era 1 metro mais ou menos. Você conta quantos passos você dá até onde as pessoas você vai fotografar e você põe um númerozinho aqui. Aí hoje em dia 7 passos, 5 passos. E aqui você botava num banco, alto ou baixo, em cima do muro. Calçava. E colocava aqui para nivelar era com biscoito, galhozinho, pedrinha, 1900 o que tivesse. Aí você imagina, eu vim de lá com uma câmera que eu tinha, e tinha um alvo, você não tinha, olha aqui, era um alvo, ó. Você tem um alvo quadradinho aqui, entendeu? Você não tinha... Agora você imagina o cara que começa com isso aqui, no meu caso, eu comecei com isso aqui, e hoje eu fotografo com câmeras digitais. Então, me fala um pouquinho rapidamente, cara. Me fala um pouquinho rapidamente como foi a sua percepção, você que é fotógrafo, nessa transição, quando surgiu a câmera digital, né, a fotografia digital. Sim. O que você percebeu naquela ocasião? Eu me lembro que na ocasião uma pessoa falou comigo assim, foto digital nunca vai vingar. O que acontece? Como a gente já falei aqui na outra vez, a fotografia é uma codificação, né? É uma linguagem, né? A diferença maior que eu senti do filme para a fotografia, do filme para a digital, é que você, com a digital, você aprende mais. Entendeu? Você aprende mais, porque você não tem o filme, então você testa, você se desenvolve, você analisa. Eu faço foto de teste. Eu vou fazer, você não tem um rolinho de 12 fotos? Então eu venho aqui, eu faço foto de teste. Por quê? Porque não tem custo. Não tem custo. Então você aprende mais, você testa mais, entendeu? Do que a câmera com filme. Agora, qual é a diferença? A câmera com filme você não podia errar. Então o fotógrafo que veio de filme, ele está muito mais preparado para uma câmera digital do que os que começaram nessa época, né? Terminando o nosso momento cultural,
para encerrar o momento fotografia, você estava dando, antes da gente começar a gravar o 107 Podcast, você estava falando sobre fotografar criança e sobre achar o ângulo para fazer uma boa foto. Depois a gente vai voltar para Amanda. Já chorou, Amanda? As fotos que eu fazia com essa câmera, com 12 anos de idade, eu fotografei muito a minha família e meus primos, que eram da minha altura. Por quê? Porque eu ficava na altura deles e eu ficava na altura dos olhos deles, né? Então os fundos ficavam maravilhosos. Hoje em dia as pessoas, os adultos fotografam criança de cima para baixo. Então fica uma cabeça muito grande, o pé pequenininho e o fundo normalmente é o chão. Muito feio. Você tem que baixar a câmera colocar na altura da criança, um pouco mais abaixo dos olhos da criança, para poder ter um fundo bonito. E 99,999% das pessoas fotografam criança com fundo no chão. Uma criança ou uma pessoa na poltrona, sentada no... Quem está abaixo, você tem que baixar. Você não... Eu tenho um projeto que estava antes da pandemia, que nós íamos começar, foi cancelado, que é fotografia para criança, fotografias divertidas, que era curso de fotografia para criança, para ensinar a linguagem fotográfica para as crianças. Olha que codificação. Legal. Porque eu posso falar de enquadramento 4 horas, 5 horas sem parar. Ixi, vou fazer um podcast só para falar de como você faz a leitura. Nós lemos da esquerda para a direita. Então, nós estamos condicionados a ver tudo da esquerda para a direita. Olha a paisagem. A pessoa olha da esquerda para a direita. Entra numa sala da esquerda para a direita. Então, você tem uma ordem de grandeza você olhando da esquerda para a direita. Então, você fazer uma fotografia num perfil olhando para lá, para a direita, é completamente diferente de você fazer uma foto da fotografia com um perfil olhando para a direita do assunto. Porque um tem mais impacto e o outro tem mais tranquilidade, serenidade. Um tem mais confiança, o outro te transmite mais desafio. Poder, por exemplo. Você fotografa de baixo a pessoa mais alta. Vivendo e aprendendo. Isso é o poder, entendeu? Então, entende? Então você tem, por exemplo, a teleobjetiva. Na teleobjetiva, o que são as 3 dimensões? De uma forma bem geral, né? São eixos X, Y, Z. Você na teleobjetiva, que são as lentes 300 para cima, você não tem Z. Você não tem primeiro plano. Você só tem X e Y. Então você junta toda a imagem. É a teleobjetiva. Você observa, por exemplo, os repórteres da Globo. Eles aparecem com a tela, eles não estão em grande angular, não tem chão. Eles não têm primeiro plano. O fundo está fora de foco. Ele só tem o X e o Y. Vixe, Maria, vão ser... Então você, com a teleobjetiva, você junta tudo e com a grande angular você cria o primeiro plano. Vixe, que é o X, Y e o Z. O Z, eu tenho aqui, se eu colocar uma foto aqui, eu tenho essa câmera, você e você. Eu tenho essa leitura. Isso é uma codificação. Então, isso já diz um monte de coisas da imagem. Outra coisa importantíssima que o Henri Cartier-Bresson, o Robert Capa, que foram grandes fotógrafos, codificaram, é você transmitir, criar o lado de fora da foto. Você tem algumas fotografias deixa eu só acabar esse raciocínio. Tá, mas aí depois você emenda só nessa pergunta. Na guerra, por exemplo, desculpe, o Henri Cartier-Bresson, ele fotografava, você vê nas fotos dele, o lado de fora da foto. Eu já fui curador de mostra fotográfica, eu dei palestras e expliquei para as pessoas, essa foto do circo aqui, que tem o palhaço se maquiando, tem um lado de fora infinito. Enfim, agora... Você já fez fotos de índios? Olha, eu não fui lá fotografar índios, entende? Eu acho fotos lindíssimas, mas eu já fotografei aqui no Parque Lage, já teve uns eventos, já uns 3 anos seguidos que eu vou lá, fotografo as danças, é lindíssimo, só um detalhe aqui, que quando você falou que as casas são abertas, né? Que a aldeia toda, todos são abertos para todos, né? Eu tenho um livro que o título é Os Grandes Navegadores. Então, os vikings e os polinésios começaram a navegar 2.000 anos antes de Cristo. Os vikings, uns 1.000 anos antes de Cristo. Os vikings, eles navegavam pela costa. E os polinésios, que de acordo com a origem que vieram descendo toda a América do Central, a América do Sul, que são
não é? Os povos que se lançaram ao mar, eles navegavam em viagens sem volta. Eles se lançavam aqueles barcos de madeira primitivos, de folhas, né? E iam que chegaram aqui, eu não sei quantos mil anos antes que você falou, não é? O Darcy Ribeiro disse que ele já estava aqui há 5 mil anos antes de chegar, que eram 20 milhões, é um número que o Darcy Ribeiro diz na América toda, né? E é muito interessante o estilo de vida, né? E a casa dos vikings, as aldeias dos vikings eram viradas para dentro. Eram protegidas e tudo acontecia dentro, não era aberto para todos, né? Era um povo diferente, é muito interessante. E eram originários, e eles, né? eles nunca se encontraram, os vikings e os polinésios. Eles nunca, porque uns ficavam pela costa da Amanda, Europa. Terminou o momento fotografias. Amanda, lá no Museu do Pontal, você estava fazendo uma palestra sobre as plantinhas milagrosas. Eu queria que você falasse um pouquinho das plantinhas milagrosas, dessa sua atuação nesse setor. Como é que é? Você tem uma receitinha aí de um chá pra gripe? Isso que eu ia falar. Me diga onde dói e eu te digo qual a erva que vai te ajudar. Porque para toda doença que existe no mundo, existe nesse mesmo mundo uma erva capaz de curá-la. Então, esse seria um tema, né, para um podcast inteiro. Já está convidado. Né, a medicina da floresta, com a qual hoje eu trabalho, né? E eu trabalho hoje como terapeuta e como promotora de saúde, como professora da Universidade Indígena Pluriétnica da Aldeia Maracanã no Núcleo de Medicina da Floresta, porque a minha vivência, né, a minha vida passou por esse lugar e isso foi transformador e promoveu realmente a cura em vários níveis, né? Físico, mental, energético e espiritual. Então, nessa oficina lá no Pontal, a gente estava falando sobre farmácia caseira. Aproximar aqui? Foi? Isso. Ervas e farmácia caseira, né? Eu falei principalmente sobre a perpétua do Brasil, que é uma planta, assim, do meu bem-querer. Eu amo demais a perpétua. Lá no Instagram tem uma publicação sobre ela. E nesse trabalho eu tento reaproximar as pessoas dessa sabedoria milenária e ancestral, né? É uma sabedoria que por muito tempo ela foi criminalizada, né? Ela foi roubada de nós, né? Levada para a Europa, encapsulada. E vendida na farmácia. Vendida na farmácia e no primeiro Código Penal do Brasil, eles puseram o curandeirismo, a benzedeira, o raizeiro, a raizeira, os herveiros, como crime de charlatanismo. Colocaram toda essa galera, né, configurando crime de charlatanismo, proibindo de procurar essa galera em caso de enfermidade qualquer e obrigando a ir procurar os de jaleco branco que haviam chegado recentemente da Europa com as nossas plantinhas que eles levaram para encapsular. Hoje a gente vê um movimento reverso, mas que também tem muito de apropriação, né, da nossa medicina, da nossa tecnologia, da nossa ciência ancestral, né, que é o que o SUS chama de PICS. Práticas integrativas e complementares de saúde, que são nada mais, nada menos do que tecnologia e ciência originária, né, da medicina originária. E por que é tão diferente, né, o efeito que um remédio produzido a partir de plantas vai provocar num corpo para um remédio de farmácia industrializado? Primeiro porque o remédio de farmácia industrializado ele tem inúmeros aditivos sintéticos, sobretudo sintéticos, ou seja, plástico. Então, você vai tomar um remédio para enxaqueca e esse comprimido para enxaqueca vai te dar gastrite. Aí você vai ter que tomar um omeprazol e aí você vai ter que tomar um outro para isso, um outro para aquilo. Esse foi uma experiência de vida minha. Eu cheguei aos 30 anos, né, com osteoporose por conta de um monte de remédio que eu tomei ao longo da vida que me levou para esse lugar de deficiência de cálcio. E o que me trouxe o cálcio de volta? Mastruz. Erva de Santa Maria, muito conhecida, né, por atuar, né, na densidade óssea e também nos vermes, né? Então, a gente substitui
Simples, você pode, você toma omeprazol todo dia, porque você tem acidez, você tem, enfim, questões aí do aparelho digestório, sobretudo estômago, gastrite, enfim. Toma uma espinheira santa. A erva espinheira santa é conhecida como o omeprazol da natureza. E olha que legal, ela não tem efeito colateral. Ela não vai fazer você precisar tomar outro remédio para outra questão que ela vai causar, porque ela não vai causar nenhuma, né? E no meu trabalho terapêutico e também pedagógico com relação às ervas, eu falo muito que é urgentemente necessário que a gente volte para esse lugar que é nosso, é retomar esse lugar da mãe natureza, que é a nossa mãe, gente, né? Se a gente conseguir se permitir, se sensibilizar a retomar esse contato, a retomar esse lugar, né? A mãe natureza vai se comunicar para a gente, vai oferecer para a gente tudo aquilo que a gente precisa. As plantas têm alma, né? Elas carregam no seu DNA uma sabedoria divina, espiritual, aí vai, né, da adaptação de cada um, né, da visão de cada um, mas elas carregam no DNA uma sabedoria milenar, né? As plantas estão aqui desde antes dos dinossauros, é muito tempo, e toda essa sabedoria está no DNA, está na alma dela. E aí quando você toma um chá para gripe, aquela planta ou aquela combinação de plantas vai tratar a sua gripe, que é o seu sintoma material, físico mais urgente, mas ela vai tratar questões que nem você sabe que precisam ser tratadas, mas a planta sabe, porque ela tem alma, porque ela tem uma sabedoria que você não consegue alcançar, porque a gente está limitado aqui na 3D, a gente está limitado na matéria. E a gente vem sendo engrosseirado, vamos dizer assim. A gente está sendo... Existem várias cascas, né? Que cobrem a nossa carcaça. E essas cascas, elas fazem a gente perder a sensibilidade que permite a nossa conexão com a sutileza da sabedoria da alma dessas plantas. Então, quando você toma um chá para gripe ou para dor no estômago, a planta vai tratar aquela questão física, mas ela vai na questão emocional, ela vai na questão energética, ela vai na questão espiritual que está te causando aquele sintoma. A medicina indígena, por exemplo, ela é uma medicina preventiva e integral. Ela não vai tratar a sua dor no estômago isolada. Ela vai tratar a raiva que está te causando essa dor no estômago. Ela vai querer entender quais são os sapos que você está engolindo que você não está conseguindo digerir. Qual é a raiva que você está passando? Né? Porque... O indivíduo urbano mesmo, urbanoide, hoje ele está mais atento a esse movimento, a essas... Não, porque ele não tem tempo. Ele corre na farmácia. Não, ele não tem tempo de olhar para ele mesmo. Mas a quantidade de propaganda de remédio para dor hoje que você tem na televisão é o sistema. Eles não botam isso aí que você está falando. Não, óbvio, Entendeu? porque isso não é lucrativo. Entendeu? Isso não então é lucrativo. você hoje compra o remédio achando que está comprando saúde e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa saúde, o nosso bem viver, o nosso ócio, ele é um perigo. Para o capitalismo. O capitalismo, ele precisa de corpos tristes, adoecidos, vender arte, frágeis, né? E sem tempo. Sim, um monte de coisa. Como é que você vai parar para pensar que aquela dor na coluna tem a ver com uma sobrecarga de não sei o que do trabalho, um medo? Não tem tempo de parar para pensar nisso, porque o capitalismo não deixa. Até porque a gente é substituível demais. Sim. Morreu aqui, tem outro na fila do emprego. Remédio, né? Então, eles... tem um filósofo aí que eu conheci na faculdade, que eu esqueci o nome dele, que eu acho que é Bakunin, que ele fala que a fome existe como uma ferramenta de manutenção do status quo, porque comida no planeta tem para todo mundo, casa no planeta tem para todo mundo, só que eles precisam de uma população empobrecida, mal alimentada, fraca, física e intelectualmente, para não ter tempo de questionar o porquê das coisas e só seguir no automático. Então, eles vendem pra gente um alimento envenenado, eles vendem pra gente um remédio que vai manter a gente adoecido. E nessa cadeia, a gente vai seguir adoecido, a gente vai seguir comendo veneno, a gente vai seguir adoecido. Porque
é lucrativo. Se você for olhar as empresas, as grandes detentoras do capital mundial, elas são donas das farmácias, elas são donas das comidas, é tudo na mão de meia dúzia. Tudo na mão de meia dúzia. E essa sociedade, para ela se manter, para a manutenção do status quo que a gente conhece hoje, ela precisa de corpos tristes, corpos adoecidos e sem tempo de refletir no próprio adoecimento. Quando uma pessoa ela é pega, né, por esse saci aí, né, que é como é que fala? Rodamuinho, né? Esse coisa que ela para pensar no que está adoecendo ela, que ela vai entender que ela não é só esse corpo de carne, de matéria, mas que ela é um corpo energético, que ela é um corpo espiritual, que aquele adoecimento físico dela é a alma dela que está gritando socorro e não consegue ser ouvida. Aí ela vai procurar um tratamento integral. Um tratamento que vai dar conta de todo o processo, de toda a complexidade daquela existência, né? E a planta, ela faz isso pela gente. O contato com a terra, o andar descalço, o mergulhar, o se conectar com a mata, com a floresta, comer bem, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Tudo isso vai, aos poucos, devolvendo pra gente um estado de equilíbrio do corpo físico, energético e espiritual, né? Então, essa é a diferença, né, das plantas, do que elas podem promover na nossa vida. Está muito além do que a nossa mente limitada na 3D pode alcançar. E eu posso provar. Prova viva. Pois é. É a mais pura verdade. Isso tudo que você está falando, eu entendo isso tudo que você está falando, porque eu penso, eu sinto, eu vivencio uma outra dimensão junto com isso aqui, entendeu? Eu vivencio, você é outra dimensão, você transcendeu, você já está numa outra dimensão. Pois é. Entendeu? A pandemia corroborou um pouco para as pessoas abrirem um pouquinho esse canal de conexão com... Corroborou não, forçou, né? Foi na base da marra, né? Meu irmão, vai ou vai? Algumas pessoas, né? Mas por quê? Porque a gente está muito anestesiado, você entende? A nossa sociedade, ela tá anestesiada, a galera não tem tempo. Qual é o mal do século? Entendi. O mal do século não é a depressão e a ansiedade? São questões mentais. Eu não gosto de chamar de doença, eu prefiro chamar de sintoma. Né? São sintomas mentais. E isso é produzido socialmente, porque as pessoas não têm tempo de descansar, porque as pessoas têm que ter pressa para correr, para entregar o trabalho para o patrão, para correr, pegar um ônibus... Entende? Não tem como você ter tempo. E o que a pandemia fez? A pandemia forçou a gente ao ócio. Forçou a gente a parar em casa. E olhar para... E olhar para si. E olhar para... Quantos divórcios? Quantas crises? Oh, meu Deus. Quantas crises familiares? Porque antes as pessoas não tinham tempo de conviver em casa com a pessoa que mora na mesma casa. A pandemia, eu acho que ela foi... A minha leitura, assim, é uma grande puxada no freio de mão. Falei, meu irmão, desacelera geral. Vai dar uma ajeitadinha no busão. Vamos rever uns negócios aqui. Vamos rever. Mas óbvio que tem as questões geopolíticas, né? Tem toda essa coisa da ignorância, da negação da ciência, né? Eu costumo falar que eu sou muito crítica a essa medicina racional, né? Que ignora a nossa ciência espiritual enquanto tecnologia, enquanto sabedoria, né? E eu não sou negacionista. Eu não estou negando nem ignorando a ciência, né, ocidental. Mas eu quero que a gente trabalhe junto. Porque se a gente estivesse trabalhando junto, quantas coisas não estariam sendo diferentes? Né? Quanta cura a gente não ia poder estar proporcionando para o mundo. Mas para essa medicina racional, que é mercadológica, que é do dinheiro, não é lucro, não é lucrativo curar, ela precisa manter as pessoas doentes. Né? A pandemia, ela vem forçar a gente a uma pausa reflexiva sobre o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? O que estamos fazendo? Estamos fazendo o 107 Podcast no Spotify, 107 Podcast Brasil, no YouTube 107 Podcast. Você pode assistir, compartilhar, enviar para os seus amigos. Hoje Amanda, nesse conteúdo, Amanda Mara Goitacá.
Sensacional esse bate-papo de hoje. Infelizmente, a gente tem que terminar. O Abaetê tá aqui impressionado. Eu quero convidar vocês a uma sessão de fotos, porque assim, vai ser as melhores fotos. O Ansel Adams ele tem uma frase que diz assim: cada clique que eu faço, o Ansel Adams era da década de 30, carrega todas as pessoas que eu conheci, todos os livros que eu li, todos os lugares que eu conheci, que eu estive, todas as músicas que eu ouvi tem um clique. Então você já vai fazer parte do meu clique. Clique. Ah, que bonito. É importantíssimo saber que você existe, É por sabe? isso que existe o 107 Podcast. Me sinto muito honrada. É isso, porque é importante. São pessoas que dizem coisas novas e relevantes, entendeu? Que é raro hoje. Que bonito. Eu depois que eu descobri, que eu soube que eu ia encontrar você, eu fui lá nas suas publicações. É muito interessante. Nós poderíamos conversar um bom tempo sobre, sabe? Porque é isso. É o que a Madre Teresa diz, me modificou. Ai, que bom, Você fico me modificou. feliz. Gratidão. Maneiro esse depoimento do Abaetê. E o Abaetê é um cara difícil de dobrar, hein? É mente aberta, né? Porque lá em Stonehenge, que teve a história de Stonehenge é muito, muito interessante. Então só tem uma coisa escrita lá. Todas as coisas são uma só coisa, independente do que possam parecer. Todas as coisas são a mesma coisa, independente do que possa parecer. Tá terminando escrito lá o 107 Podcast. Encerrou. Obrigado, Abaetê. Volte sempre, traga mais histórias para nós, mais câmeras fotográficas das antigas para a gente conhecer um pouco, porque eu nessa época, 1940, eu não me lembro, não conhecia. Amanda, sensacional, eu sabia que ia ser bom, não imaginava que fosse ser tão bom. Espero que você volte para a gente falar um pouquinho mais das plantas, falar um pouco mais da sua história, da história das dificuldades que a galera vive e que precisa ter visibilidade. E o 107 Podcast quer te agradecer muito e indicar para quem está assistindo e pedir para quem está assistindo que compartilhe esse conteúdo para chegar a mais pessoas, que mais pessoas conheçam essa história, que mais pessoas se identifiquem com a Amanda, com a história da Amanda, que busque essa redescoberta, essa retomada, que é uma coisa muito legal que a gente precisa, que as pessoas precisam praticar. Vamos voltar para nossa casa Mãe Terra. Eu queria agradecer ao convite, a oportunidade, agradecer sobretudo a minha ancestralidade, a minha espiritualidade, que prepararam o caminho para que eu pudesse chegar até aqui e usar a minha voz para dar voz a todos aqueles e aquelas que foram silenciados antes de eu chegar aqui. É uma honra muito grande, né, poder assumir essa missão e compromisso de compartilhar a sabedoria dos meus ancestrais com o maior número de pessoas possíveis. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Tenoari, gratidão. Não sei se eu posso falar do meu Instagram pra galera, @anin.terapias. Lá eu compartilho algumas coisas, não apareço muito porque eu fico constrangida com câmeras, mas sobrevivi aqui, foi muito confortável conversar com vocês diante delas hoje. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais do trabalho que os parentes, né, a gente vem desenvolvendo na Universidade Indígena Pluriétnica da Aldeia Maracanã, é só seguir nas redes sociais, né? Todos os cursos, palestras e vivências, né? A gente vai divulgando nas redes sociais para que a gente possa compartilhar, né, todo o conhecimento que a gente vem produzindo com o maior número de pessoas possíveis, né? E quem quiser conhecer a Aldeia Maracanã é só chegar, Rua Mata Machado, 126. Rio de Janeiro, Brasil. Maracanã. Obrigado, Breno Ramon, que faz a edição do vídeo, Cacá Figueiredo, que faz o corte aqui na gravação, Mariana Monte, que faz o marketing, que faz as redes sociais do 107 Podcast. Obrigado você que está acompanhando o nosso conteúdo. Valeu, um abraço, galera.